Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, aqui eu saúdo de forma especial os que vieram de Montes Altos acompanhar essa sessão, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos assistem. Senhor presidente, no diário de hoje está publicada a mensagem número 068/2017, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador do estado, Flávio Dino, onde ele pede que esta casa aprove o projeto de lei 213/2017, que autoriza o Poder Executivo Estadual a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do BNDES, deputado André Murat. Veja bem, o que o governador pede é que esta casa, que lá atrás aprovou o empréstimo do BNDES, agora aprove a autorização para o governador do estado renegociar as dívidas do BNDES. O que não diz aqui, deputada Andréia, é que renegociação é essa? Em que termos se darão essa renegociação? Qual é a ideia e a finalidade do governador em pedir para renegociar? E por que eu digo isso? É muito engraçado. A Assembleia Legislativa, deputada Francisca Primo, que tem a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo e foi quem aprovou esse empréstimo, lá atrás aprovou o empréstimo, agora o governo precisa da Assembleia novamente para autorizar a renegociação, mas o governador, deputado André Murat, alterou completamente o objeto do empréstimo do BNDES. Tirou uma parte do anel da soja, tirou estradas que já estavam em vias de serem asfaltadas que ligavam às sedes de municípios e fez tudo isso sem ouvir a Assembleia, sem dar uma explicação à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E agora, na sua mensagem, a única explicação que o governador diz é o seguinte: no tocante às operações de crédito firmada com o BNDES, estão aptos a serem renegociados os contratos relativos ao Proinvest, PF1 e PF2, de acordo com a Lei Complementar 156 de 2016. Considerando não apenas a necessidade de cumprir os requisitos formais apresentados pelo BNDES, mas principalmente que a presente proposta poderá colaborar para o controle de fluxo de caixa do Estado em meio à atual conjuntura adversa no âmbito econômico e político, pedimos a célere tramitação da matéria, com estes argumentos que considero suficientes. Essas palavras não são minhas, é do governador. Com estes argumentos que considero suficientes para justificar o projeto de lei em apreço. Minha expectativa é de que o digno parlamento maranhense lhe dê boa acolhida. Portanto, eu quero dizer ao excelentíssimo senhor governador do estado que, diferente do que ele pensa, eu penso que os argumentos são insuficientes. O governador não explicou nada qual é a renegociação que ele quer fazer em relação ao dinheiro do BNDES. Portanto, senhor presidente, com isso não quero dizer que sou contrário à aprovação. Pode ser que seja uma renegociação que seja para o bem do Maranhão. Agora, essa casa não pode, senhor presidente, como já fez em outros momentos, aprovar novamente, deputado Carlinhos Florencio, um cheque branco ao governo do estado. O governador tem que determinar, deputada Andréia, um secretário para poder vir a essa casa e explicar em que termos se dará essa renegociação com o BNDES. É para fazer o quê? Para mudar novamente o objeto? É para poder mudar de local ou a cidade onde será executada a obra? Afinal de contas, deputado Wellington do Curso, há uma expectativa muito grande, até porque nós sabemos que nos primeiros 2 anos do atual governo, principalmente, quase tudo que foi feito pelo governo do estado foi feito com recurso do BNDES. E aí, volto a dizer o que disse lá atrás, a Assembleia aprova o empréstimo do BNDES, coloca à disposição do governo do estado, e eu, graças a Deus, votei favoravelmente a aprovação desse empréstimo, mas agora, deputada André, essa casa não pode aprovar novamente um outro cheque em branco ao governador do estado, quando ele pede para renegociar o contrato do BNDES, sem ao menos dizer quais são os termos da renegociação. Então, o que nós esperamos, senhor presidente, é que o governo do estado possa encaminhar esta casa as devidas explicações. Ele pode até encaminhar uma nova mensagem, complementando esta, dizendo quais são os objetos da renegociação. Porque senão, deputado André Murat, lá na frente nós vamos ser cobrados de uma determinada cidade, determinada obra ter sido retirada dessa cidade, de ter sido alterado determinado projeto. E aí o que é que nós vamos fazer? E eu já vi Vossa Excelência falando sobre isso. Inúmeras obras que foram iniciadas com recurso do BNDES e hoje estão paradas.
poderiam estar sendo colocados à disposição do povo maranhense, centro de hemodiálise que poderia estar em funcionamento, hospitais que poderiam ter sido finalizados, estradas que já poderiam estar pavimentadas. Estou dando um exemplo aqui, o exemplo do anel da soja, onde praticamente o governador determinou a retirada dos recursos do anel da soja, que poderia ajudar e muito a questão da produção agrícola do nosso estado. Portanto, senhor presidente, fica aqui o posicionamento de que esta Casa realmente só venha a votar essa autorização para o Poder Executivo renegociar as operações de crédito do BNDES após a devida explicação por parte do Poder Executivo, deputada Graça Paz. Se não for assim, mais uma vez, essa Casa vai servir somente para chancelar os atos do Poder Executivo, entregar um cheque em branco na mão do governador e depois quem será cobrado dos habitantes do Maranhão serão os deputados estaduais, pelas alterações que estão sendo feitas no objeto do contrato do BNDES, senhor presidente. Portanto, fica aqui esse pleito, senhor presidente, para que o governo do estado possa, em primeiro lugar, mandar uma nova mensagem, explicando qual será e qual serão os termos, objeto dessa renegociação que ele quer fazer em relação ao BNDES, deputada Graça Paz. Qual é o medo que se tem de ser transparente? Qual é o medo que o governo do estado tem de dizer a essa Casa efetivamente o que quer que essa Casa vote? Não é a primeira vez que chega um projeto onde o governador falta com informações para essa Casa poder apreciar. Por outro lado, se o governador não tiver a humildade de mandar uma nova mensagem a esta Casa, explicando quais são os termos para a renegociação dessa dívida, deputada Andréa Murat, certamente nós teremos que pedir a presença de um secretário de Estado para dar as devidas explicações. E antes de finalizar, senhor presidente, imagine, deputada Andréa Murat, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aprovando a renegociação das operações de crédito do BNDES. E lá na frente, daqui a alguns anos, se perceba, deputada Graça Paz, que a renegociação que foi feita pelo governo do estado foi prejudicial ao estado do Maranhão. Sabe quem serão os culpados, além do governador? Todos nós, deputados da Assembleia, que aprovamos a autorização da renegociação, porque nós não exigimos aqui a explicação do governo sobre o que ele quer renegociar, de que forma ele vai renegociar. O que ele vai renegociar aqui? São os juros da operação de crédito, ele vai puxar uns juros mais baixos, é o objeto que ele vai mudar de determinada contratação do BNDES. Então, senhor presidente, era o mínimo que o governador do estado deveria fazer, deputada Andréa Murat, era encaminhar de forma clara e precisa e transparente as informações a essa Casa para que nós possamos debater e aí, quem sabe, aprovar essa matéria, senhor presidente.